Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o método de oração proposto por Matthew Henry, tá? É mais ou menos isso o nome dele. Minha pronúncia aí do inglês, ela é horrível, ela é horrorosa, tá? Esse pastor, esse 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 pregador do século 17, segunda metade do século 17, começo do século 18, né, de 1650 até 1700 alguma coisa, é, metade do século 17, metade final, início do século 18. Ora que naqueles tempos os cristãos já apresentavam alguma dificuldade para uma vida de oração. Ah, pastor, eu não sei orar. Reverendo, eu tenho dificuldade de me expressar. Eu não sei me apresentar diante de Deus. E ele desenvolveu um trabalho baseado na Bíblia, fundamentado nas Escrituras, e tem um uso aqui, tem um alicerce, tem uma base aqui também de conhecimento doutrinário, de conhecimento teológico, tá? A teologia, ela não tem o objetivo de atrapalhar, ela tem o objetivo de sistematizar, de organizar, de facilitar o conhecimento das Escrituras Sagradas, facilitar o acesso à cultura bíblica, facilitar a apreensão da verdade revelada na palavra de Deus. A teologia não substitui a palavra de Deus, tá bom? A teologia não substitui a palavra de Deus. Não existe teologia pura. Você vai falar, Marco, eu gostaria de fazer um curso que fosse um curso sem afetações, sem influência do catolicismo, sem influência do protestantismo, sem influência do evangelicalismo, sem preocupação com o pentecostalismo, sem essa coisa de sociologia, de antropologia, de psicologia. Eu quero uma ciência pura, uma teologia pura. Não existe esse conhecimento humano, tá bom? Não existe. Não existe, não tem. Não viaja, nem pensa em correr atrás. Você estará perdendo seu tempo. Um bom curso, um curso honesto, um curso sincero, permite o aluno comparar as convicções históricas do cristianismo como instituição, através da história do cristianismo, né? A sua origem em Cristo Jesus, o desenvolvimento através dos apóstolos, o desenvolvimento posterior através das igrejas, das inúmeras igrejas, e através do desenvolvimento histórico dessas igrejas, dessas instituições, dos movimentos religiosos, dos movimentos antirreligiosos dentro da própria religião cristã, tá? É trabalhoso, é cansativo, é exaustivo, não é uma coisa de 1 ano, 2 ou do curso de 4 anos. Envolve aí um bom tempo. Quem se pretende aprender ou estudar precisa saber que você vai dedicar um bom tempo da sua vida aí lutando com as suas próprias convicções até poder apreender, né, de uma forma mais escriturística, o propósito de Deus. Em termos gerais, o propósito de Deus é bastante simples. O que nós podemos dizer? O propósito de Deus é a salvação. O reverendo Matthew Henry, nesse tópico que nós estamos abordando, ele está falando da liberdade para nos apresentarmos diante de Deus. Ele fala que devemos adorar reverentemente a Deus, a adoração reverente. A adoração reverente é mais do que o louvor, o cântico ou outras práticas aí que tentam se apropriar da palavra. Não, a adoração é algo do espírito, do íntimo do ser. A adoração é muito mais do que a cerimônia ou o evento com motivação religiosa. Deus é espírito e importa que os seus adoradores, é relevante, é fundamental, que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Aí a necessidade do conhecimento escriturístico. Nesse caminho, nesse proposto, tá? Alguém pode até insinuar que eu estou dando um significado diferente do que o pastor aqui propôs. Não estou dando significado diferente. Eu estou expressando minimamente o que tem
como sustentação do que ele produziu aqui, porque é impossível para o homem transmitir a sua própria experiência religiosa. É impossível. É impossível. Nós podemos transmitir, em parte, as nossas afeições, emoções, sentimentos, através da postura, através de algumas expressões. Agora, a experiência de transformação, de regeneração, o agir do Espírito Santo, nem esses pastores, nem eu, nem você, nós não conseguimos passar para o outro. Nós não temos como passar para o outro. Nós podemos, assim, criar um momento assim, de interesse, né? Apresentar aí algo que contagia, que cria o desejo, a intenção da outra pessoa. Mas somente o Espírito de Deus pode proporcionar na vida do outro essa experiência ou a compreensão dessa experiência comum a todos os cristãos, que é a regeneração, que é o novo nascimento, que é a fé, a convicção plena de uma nova vida, da vida eterna em Cristo Jesus, para a glória do Deus Pai. E nós vamos falar de duas orações. Da oração nós vamos para a Escritura. Para a Escritura nós contextualizamos aqui a nossa proposta. Diz assim na terceira oração: Tu és Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, e de quem procede toda dádiva boa e perfeita. Ele está citando Tiago, capítulo 1, verso 17. E ele segue: Tu és o único potentado, o único soberano, o único poder real, o único poder supremo. Tu és o único potentado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que só tens a imortalidade, habitando na luz da qual nenhum homem pode se aproximar, a quem nenhum homem viu ou pode ver. Está falando de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 16 e 17. Então, essas duas orações se transformam em uma oração. Vamos lá. Tu és Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, e de quem procede toda dádiva boa e perfeita. Tu és o único potentado, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que só tens a imortalidade, habitando na luz da qual nenhum homem pode se aproximar, a quem nenhum homem viu ou pode ver. 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Dessa bela oração, dessas belas orações, desse modelo de oração, e que hoje as pessoas falam assim, orar a Bíblia, orar a Bíblia. Mas não é só orar, é buscar a compreensão, é permitir a consciência da narrativa da Escritura como proposta de criação de uma nova mente, de uma renovação mental. Muitas pessoas sofrem, muito cristão sofre hoje em dia, muito cristão tem grandes dificuldades. Eu quando mais velho, passando por essa experiência de conversão, por essa experiência que cria a consciência da realidade, da verdade de Deus, da habitação do Espírito Santo, da vida de comunhão, da possibilidade de se estabelecer uma vida de comunhão, da necessidade de reconhecer que nós precisamos de Deus e que Deus nunca mudou, que o que Deus propôs realizar e o que Deus realizou em Cristo Jesus é o que Ele sempre propôs fazer. Passei a buscar e a entender. E na época, como eu sempre gostei de ler, não é tanto assim gostar. Precisava ler para aprender e eu me dediquei por algum tempo a algumas leituras de filosofia. E quando eu me converti, eu senti a necessidade de passar um tempo somente lendo as Escrituras para vencer os pensamentos criados, as estruturas daquilo que eu
estudei, daquilo que eu busquei aprender ou compreender, aquela visão do mundo, visão da vida, visão como se enxerga e interpreta a realidade. Então eu passei 2 anos lendo exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus. Eu fiz como um remédio, eu fiz como uma meditação, como uma medicação. E funciona, e funcionou. Depois eu fui acrescentando material, e para minha surpresa encontrei todos aqueles filósofos, ou quase todos eles, acompanhando aí muita gente, tá? Tem muito de filosofia nas expressões teológicas aí, doutrinárias das igrejas, tá? A filosofia caminha muito próximo aí com a teologia, tá bom? Não são necessariamente equivocadas, não são contraditórias, mas são ferramentas ou instrumentos, não são uma revelação à parte totalmente ou que supere as escrituras. Facilitam muito, porque sistematizam conhecimento. A bela oração aqui do reverendo Matthew Henry, ele está citando Tiago aqui, 16 e 17, capítulo 1, que diz: Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos da sua criação. Primeiro, muita gente se confunde, se deixa enganar, porque está buscando algo que não é necessariamente errado, mas não é a ferramenta correta. Dionísio Pseudo-Areopagita, aí tem um material dele, aí tem os livros dele, as hierarquias celestes, hierarquias diabólicas, hierarquias terrestres, hierarquias eclesiásticas. Muita gente se deixa levar aí por essas coisas. Essas literaturas, 100% das literaturas que têm surgido nos dias de hoje, todas elas, nunca foram desconhecidas da igreja ou na história da igreja. Eles têm o seu valor literário como referência histórica, para você saber o que estava sendo combatido pela igreja, o nível de compatibilidade daquilo com a fé cristã, o quão é compatível ou não com o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas coisas atraem os jovens ou os ambiciosos espiritualmente, porque é aquele mercado, né? Alegam estar divulgando ou revelando um segredo, um meio, um método, um processo que é infalível, que vai garantir uma comunhão plena, absoluta, perfeita, ou um dom ou um poder. Dons Deus distribui conforme a sua soberana vontade sobre toda a humanidade. Dons Deus concedeu à humanidade, desculpa. A igreja não fica fora disso. A igreja recebe dons, ou dons se manifestam através da igreja com o propósito específico de glorificar a Deus através da fé em Cristo Jesus. Então, os dons espirituais, quando no contexto cristão, no contexto da vida cristã, eles têm o propósito único de glorificar a Deus, o Pai, através da fé em Cristo Jesus, tá? Qualquer coisa fora disso não é o caminho proposto por Deus. Pode ler Testamento de não sei quem, Evangelho de não sei quem, pode ler os chamados aí, os pseudepígrafos, os apócrifos, é literatura. Tem tanta coisa aí sendo vendida como se fosse uma revelação e é só literatura. Romance evangélico, romance espiritual, tá? Marco, você está pecando de novo. Eu não estou pecando contra o Espírito Santo. Eu não estou pecando. Eu li muito esses livros, eu também li. Você se converte, te dão de presente aquilo ali, né? A pseudo-suposta biografia de um super cristão que faz e acontece isso, aquilo outro.
Hoje você tem a internet para pesquisar, para buscar, e você não tem nenhuma referência de que as narrativas são verdadeiras, né? Tudo pode ser consultado aí. Tudo pode ser consultado. Até que você pega aí um missionário, porque eu estive não sei onde, na África. Existem embaixadas. Você pode escrever uma cartinha para a embaixada aí, motivo de curiosidade. Eu fiquei sabendo que em tal época teve um missionário que aconteceu isso. Se ele não estiver muito ocupado e com o objetivo de esclarecer a verdade e tirar a ideia de que o continente africano, conforme é vendido aqui, é uma coisa satânica, diabólica ou demoníaca, ele vai mandar uma notícia para você. Eu lamento informar que não temos conhecimento nenhum disso. Entretanto, o nosso país, a nossa nação é de maioria islâmica na África, mas há comunidades aí cristãs, há descendentes de grupos antigos que remontam até Abraão, ou isso, aquilo, dependendo da região da África, lá do país, e dos povos que ocupam aquele país e aquela nação. Você ficará surpreso com a riqueza que há nesse mundo. Há muito mais do que você acredita por conta de informações equivocadas e que permanecem aí equivocadas até hoje. A busca pela verdade é um compromisso cristão, não é porque alguém falou e disse que nós somos obrigados a aceitar como verdade. Fala, ô filho, tudo bem, mas e aí? Onde está? Ah, eu tenho aqui por isso que... Não, para. O que você está falando aí é algo que revoluciona, que muda uma cidade inteira. Todo mundo quereria estar lá, saber acontecer, ver, né? Então, não se deixe enganar. Não se permita enganar. Não permita que, em nome da fé, você se torne aí um marionete deste ou daquele homem, ou deste ou daquele grupo, desta ou daquela instituição. Saiba preservar, proteger a sua fé. Saiba proteger a sua espiritualidade, a sua consciência. Não entregue a sua mente assim tão facilmente para outras pessoas. Ele diz, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tem sua origem em Deus. Tem sua origem em Deus. Você quer uma dádiva, você quer um dom perfeito? E ele fala, de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. A palavra da verdade é Jesus, o Cristo, é o Verbo. O dom perfeito é a vida eterna. O dom perfeito é Jesus Cristo. Quem está em Cristo tem a vida eterna, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É simples. Depois de ler trocentos livros, você compreende que, na verdade, é simples. Infelizmente, tem muita gente querendo afastar as pessoas da simplicidade do Evangelho. É simples. E essa simplicidade, muitas vezes, dói, muitas vezes machuca, muitas vezes nos choca. Meu Deus, eu acreditei tudo certinho. Então, por que não deu certo? Quem está dizendo que não deu certo? Quem é você para dizer que a palavra de Deus, o dom perfeito de Deus, não deu certo na sua vida, ou na vida do seu filho, da sua filha, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, ou de quem quer que seja? Quem é você para dizer que não deu certo, que não funcionou? Você, por um acaso, conhece o fim de todas as coisas? Você conhece todos os meios pelos quais o Espírito de Deus atua e tem atuado na vida de todos os seres humanos sobre a face da terra, para que se cumpra o real propósito de Deus para com toda a humanidade? Eu não sei, ninguém sabe, nós não sabemos. Então não devemos também nos precipitar em declarar se deu certo ou não deu certo. Eu tenho uma postura extremamente crítica e se pode dizer que às vezes eu sou até cruel com algumas pessoas, mas são homens e mulheres que se apresentam como autoridade, né? E às vezes se apresentam como autoridade muito além dos limites da autoridade conferida na Escritura, porque na Escritura a autoridade é a responsabilidade,
não é ficar brincando de reizinho aí, não é ficar brincando de sumo sacerdote, de sumo profeta, ou seja lá o que for. Autoridade é responsabilidade. O cara quer só ser aplaudido, não quer aguentar o tranco, não quer aguentar a pressão. Nós vemos na palavra de Deus, você pega Atos dos Apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo eram confrontados sim pela igreja. Eram confrontados sim. Pedro, resolve isso. Como é que nós vamos sair dessa situação? Como é que nós vamos resolver aí essa questão aí de gente que nunca conheceu a religião, estão se convertendo, e agora? Apóstolo Paulo, e aí, você é apóstolo mesmo? Você viu mesmo? Foi mesmo Jesus? Porque eu conheço você, Paulo, do tempo que você estava aí prendendo, torturando, deixando apedrejar. O Paulo que eu conheço é outro, era um rabino aí, um rabino perturbado, um rabino encardido. E aí? Havia sim confrontação. Pedro defendeu o seu ministério, o apóstolo Paulo defendeu o seu ministério, porque eles o receberam de Cristo Jesus. E eles tinham nos seus ministérios, principalmente através das vidas daquelas centenas e milhares de pessoas que foram tocadas pelo poder do Evangelho, que foram tocadas por Jesus Cristo. Você está buscando dons, você está buscando dádiva, dom perfeito, poder perfeito, pleno e absoluto, é o Evangelho de Cristo Jesus. Não me envergonho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é sinônimo de Jesus Cristo. A apresentação do Evangelho é como apresentar Jesus Cristo. Então tem uma apresentação perfeita. Meu irmão, aprenda a depender de Deus. Não existe uma apresentação perfeita. Não existe um ministério perfeito. Não existe uma vida cristã perfeita. Perfeito, pleno, absoluto é Jesus Cristo. O dom buscado, o dom desejado, o dom mais precioso é a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna é Jesus, o Cristo. Seguindo aqui, na segunda de Timóteo, aqui o capítulo 6, é o capítulo 6, nós vemos aqui exortações, né? Guarda este mandamento imaculado. Mas eu vou começar antes aqui, no capítulo 6, no versículo 11 aqui. Daqui o título é Exortação aos Homens de Deus. Esse título não existe no original, tá? O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, após esclarecer a Timóteo os deveres dos ministérios, os riscos do ministério, as recomendações para a instituição, para a igreja, para Timóteo e para aqueles que queriam o ministério, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, fala dos perigos aí da cobiça. Ele está falando para cristão, está falando para Timóteo. Ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Foge dessas ciladas, é arapuca. Isso não vai dar certo. Nunca deu certo. Você pode falar, mas o cara está bem. Ele está. Ele tem tudo que ele desejou e até mais. Amém. Esse é o risco. Esse é o risco. Esse é o risco. Mas você que quer servir a Deus, que quer viver para Deus, aprenda a, em toda e qualquer situação, sentir-se grato diante de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé, né? Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna. Se tem algo que você deve almejar e desejar com todo o seu ser, não é o ouro, não é a prata, não é a riqueza, não é a fama, é a vida eterna. Combate o bom combate, combate a boa batalha, toma posse. Quer conquistar algo? Conquista a vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Se tem algo que você deve
garantir que é seu é a vida eterna. É o dom precioso, é o dom glorioso de Deus em Cristo Jesus. Na presença de Deus, aqui tudo da vida e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Se há algo a ser desejado pelo cristão, que está acima de todos os dons, que está acima de todas as dádivas, que está acima de toda a capacidade, que está acima de toda manifestação de poder, é a vida eterna. É a conquista da vida eterna. Mas é pela graça, é pela graça. Mas é o que eu falo. As pessoas confundem. O dom de Deus, a vida eterna, é pela graça. A graça é uma manifestação da própria pessoa de Cristo Jesus. Cristo é Deus em graça, se oferecendo, se apresentando para toda a humanidade. A graça, porém, é exigente. O que a graça exige de nós? Tudo que ela se propõe a realizar. Porque aí você pega o capítulo 13 de Coríntios, quando fala do amor, quando está falando de Deus, quando está falando de Jesus Cristo, quando está falando da união com Cristo, quando está falando da vida eterna, quando está falando do cristão em Cristo, de Cristo pelo seu Espírito na vida dos cristãos, ele descreve paciente, benigno, bondoso, tudo suporta, tudo crê. Essa é uma referência do apóstolo Paulo novamente àquilo. Ao invés de se empenhar tanto, a Bíblia declara riquezas e bens duráveis, bens eternos, procedem de Deus, procedem do Pai das luzes, tá? O que é pleno, o que é verdadeiro, procede de Deus. A Bíblia declara, se apropria da vida eterna. Ela é um dom, mas não existe espaço nisso para a indiferença. Ela é um dom, permanece um dom. O ser humano não faz nada do que diz tocante à salvação da sua alma. Não faz, porque a salvação de Deus em Cristo Jesus foi totalmente cumprida por Cristo Jesus e é oferecida gratuitamente. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé estabelece essa comunicação entre a graça de Deus em Cristo Jesus e os resultados decorrentes disso nas nossas vidas. Então, há espaço, sim, para muito empenho. Há espaço para permitir-se mudar, transformar e ser conduzido pelo Espírito de Cristo. A vida cristã começa com cheio do Espírito Santo. As pessoas estão buscando, sabe-se lá Deus o quê? Todo cristão é cheio do Espírito Santo. Todo cristão é regenerado. Todo cristão é nascido de novo. Todo cristão recebe a nova vida que o conduz para a vida eterna. Do contrário, não é cristão. Então, eu não tenho que questionar se o sujeito é cristão ou não, porque isso é um problema dele com Jesus Cristo. Agora, o cristão, ele é livre. A indiferença, como é que alguém que é livre para adorar, livre para amar, livre para viver, livre para comprometer-se, decide adotar a indiferença em relação a tudo aquilo que é proposto por Deus em Cristo Jesus? Há necessidade, sim, de um comprometimento, de uma aceitação, de uma submissão. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Porque ele compreende a beleza da graça, o poder da graça, o poder de Jesus Cristo, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, regenerando, doando vida, nova vida, preparando, conduzindo para a vida eterna, para uma vida que glorifique a Deus.
uma vida que alcançará a perfeição na eternidade. Está lá depois, na eternidade. Não há perfeição aqui. Aperfeiçoados em Cristo Jesus pela fé. Pela fé. Mas também não é desculpa para ser tão imperfeito, né? A necessidade de dar uma equilibrada, mas há espaço e muito para a submissão, para aceitar a devoção, para aceitar a necessidade de uma vida de piedade. Essa palavra é até triste, né? Porque já foi esquecida faz tempo, né? Piedade ou santidade ou santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso foi deixado de lado, né? Isso foi o Evangelho, como tem sido apresentado nos nossos dias, ele causa uma série de dificuldades para que a pessoa desenvolva em piedade, amor, santidade, devoção, sem cair em uma série de ciladas. As pessoas estão caindo em ciladas porque os púlpitos se comprometeram com quase tudo, menos com a piedade e a santidade. Eu espero ter dado uma ideia da proposta do reverendo aqui, Matthew Henry, tá? Para o desenvolvimento, para a proposta de uma vida de oração, adoração a Deus, o Pai, pela fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.